Olá, queridos, eu sou Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus, é mais um vídeo que o Senhor nos concede. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, e nós estamos naquela linha de comentários sobre o livro de Apocalipse, principalmente as 7 cartas da Ásia Menor, a antiga Anatólia. Hoje nós estamos no vídeo de número 7 da segunda parte. A Anatólia hoje é o território da Turquia, e nós vamos, antes de gravar o vídeo propriamente dito, peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição, nos ajuda muito, tá? Assista o vídeo, assistindo e gostando, deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Faça o acionamento do sininho, acione o sininho para receber nossos vídeos nas segundas, quartas e sextas, e também, por favor, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para podermos levar este canal e a palavra de Deus verdadeiramente aos confins da terra. Muito bem, meus queridos, nós chegamos ao vídeo de número 7 na parte 2. Ia ficar um extenso vídeo ontem, segunda-feira, e nós deixamos a segunda parte para hoje. Falamos ainda sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer união, casamento, enlace, mais ou menos isso. Ele teceu elogios à igreja de Pérgamo, tá? Porém, ele chega no verso de número 14, ele diz o seguinte, Apocalipse 2, verso 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Ele fala no verso 16, o Senhor Jesus, na carta, ele diz: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Pérgamo ele disse essas palavras. Fomos até o verso de número 17. Queridos, nós pudemos falar semana passada que a igreja de Pérgamo, ela aceitou a influência do mundo dentro dela. Nós não somos evangélicos para fazer discriminação de pessoas. Nós não somos evangélicos, não seguimos a palavra de Deus para deixar ninguém de fora. É claro, desde que essa pessoa resolva largar o mundo e vir para a presença de Deus. Porque a grande verdade, queridos, é que o mundo ele está corrompido, todo o seu sistema está corrompido. Queridos, eu estou falando de coisas espirituais, não estou me referindo a nada material. Eu não quero saber como anda o sistema de governo de nação nenhuma, não é problema meu. O meu problema aqui é estritamente espiritual. E quanto ao tocante do espiritual, o mundo se corrompeu, largando as doutrinas bíblicas, largando os costumes bíblicos, largando os ensinamentos de Jesus Cristo para abraçar ensinamentos de homens. E nós temos aqui essa carta à igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus falando o seguinte: algumas coisas tenho contra ti,
Você vê que no verso antes, ele fala o seguinte no 13: eu conheço as tuas obras e onde habitas. Ou seja, o Senhor Jesus conhecia o caminhar da igreja, conhecia a insistência da igreja em pregar a palavra, conhecia o local onde a igreja estava plantada e sabia que ali era o trono de Satanás. Ou seja, ele se referindo às coisas que ali eram praticadas e que aborreciam a Deus. Mas ele fala que mesmo assim a igreja retinha o nome dele, a igreja não negou a fé nele. E ele cita até o exemplo de um homem, Antipas, que foi uma testemunha fiel dele, que foi morto entre eles, aonde estava ali o quartel-general de Satanás, aonde as coisas aconteciam por conta da idolatria, da adoração a deuses falsos e essas outras coisas. Perdão, ele elogia a igreja, mas ele chama a atenção da igreja. E nós precisamos atentar para essas palavras, porque essa igreja, Pérgamo, ela tem muito a ver com a igreja de hoje. Muitos de nós fazemos as coisas certinhas, seguimos pela palavra, jejuamos, oramos, consagramos, mas muitas vezes nós toleramos ensinamentos errados, ensinamentos que vão contra a fé e a palavra de Deus, tá? E ele diz no verso 15: assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Ele falou no verso 14 de uns que seguiam a doutrina de Balaão, que Balaão na época ensinou Balaque a lançar tropeços. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Perdão, irmãos, eu estou com esse problema na garganta desde quando eu cheguei de Portugal, mas está melhorando, graças a Deus. Olha só, ele fala o seguinte, que a igreja, veja bem, a igreja, ela seguia o seu dia a dia normal, porém, no tocante a viver 100% a palavra, haviam pessoas ali que não faziam as coisas 100% pela palavra, tá? Ele não, como se diz, hoje, por exemplo, quantas igrejas seguem ali o rito certinho do culto, fazem a liturgia do culto impecavelmente, porém, talvez por comodismo, talvez por interesse, talvez por vontade, talvez por conveniência, toleram determinadas coisas, tá? A mistura espiritual da igreja com o mundo, quanto às suas práticas e procedimentos, perdendo ela assim a sua pureza e a santidade. Ou seja, Pérgamo permitiu que a igreja misturasse as coisas de Deus com coisas do mundo. Foi o que Balaão fez no passado. O que foi que Balaão fez? Presta bem atenção aqui. Balaão fez com que Balaque, rei de Moabe, lançou tropeço diante dos olhos de Israel para contaminá-los. Assim, porque conselho de Balaão, Israel profanou sua separação do não e interrompeu a sua peregrinação para a terra prometida. Balaque sabia que o povo de Deus naquela época era um povo santo, separado, preparado para herdar a terra prometida. Mas Balaque também sabia que havia um jeito, não sabia como fazer, e ele buscou conselho em Balaão, e Balaão falou assim: olha, tem um jeito, porque o que Deus abençoou não posso amaldiçoar, mas eles têm que ser puros, eles não podem se contaminar, e se você lançar um contágio entre eles vão se contaminar. Ou seja, Balaão deu a receita para Balaque, uma receita direta do inferno: faz assim, 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 assim. E assim ele fez.
Lá em Números capítulo 25, versículo de número 1, diz que Israel deteve-se em Sitim, ao meio da revista e corrigida, quando já estava próximo de Canaã, e a causa disso foi esta que acabamos de mostrar. E o mesmo acontece hoje sobre a igreja. Sempre que a igreja está caminhando a passos largos com direção ao céu, sempre aparece um ou outro Balaão, entre aspas, na igreja. E muitas vezes a diretoria da igreja, muitas vezes os responsáveis, os anciãos, os pastores, seja quem for, detecta isso, mas não toma providência contra isso, tá? E as práticas voltam a acontecer. A igreja se detém, estagna, ela incha, mas não cresce em direção ao céu, porque a igreja não pode se misturar com o mundo no tocante à adoração a Deus. É preciso que o mundo largue as suas práticas e venha para a igreja, e não a igreja largue as suas práticas e vá para o mundo. E ele ainda cita dois males na Bíblia, fala sobre os caminhos de Balaão e sobre o erro de Balaão. Lá em Números 22 a 24, Balaão queria ganhar o prêmio oferecido pelo rei Balaque e ao mesmo tempo agradar a Deus. Impossível, queridos, ou se assovia ou se chupa cana, tá? Não tem como. O erro de Balaão, raciocinando do ponto de vista natural humano, ele via mal em Israel e achava que Deus, sendo santo, devia amaldiçoá-lo. E hoje, o mal do racionalismo humano dentro da igreja é querer interpretar as coisas de Deus, a sua palavra, a sua doutrina, é querer interpretar as coisas de Deus com a ótica do mundo, seus caminhos, somente pelo nosso raciocínio. Não tem como. As coisas de Deus só se discernem com a visão, a ótica espiritual. A dependência do intelectualismo não vai resolver nada. Num tempo como o nosso de hoje, em que a igreja torna-se mais e mais culta, o perigo do racionalismo humano nas igrejas de Deus está crescendo. E ele fala também sobre a doutrina dos nicolaítas, já abordada quando tratamos do versículo 6. É interessante notar que a palavra hebraica Balaão é equivalente a Nicolau no grego. Balaão no hebraico equivale a Nicolau no grego. É interessante notar aqui o avanço do mal sobre o povo de Deus. Aquilo que era obra dos nicolaítas tornou-se doutrina. Obra, querido, é uma coisa, e doutrina é ensinamento, lá em 2,15. E também fala, queridos, nessa carta sobre a famosa pedrinha branca. Ao que vencer darei uma pedra branca. Era costume no passado a pessoa receber uma pedra branca quando ela era absolvida por algum processo, tá? E outros exemplos de pedra branca que nós temos. Então, queridos, nós podemos tirar o exemplo da igreja de Pérgamo para nós hoje. Existe um contágio muito grande do mundo sobre a igreja, e a palavra de Deus, ela está escrita. Por exemplo, a Bíblia diz que no começo de tudo, ali no início do Novo Testamento, ali, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus se fez carne e habitou entre os homens. Jesus pregou a palavra, o Verbo pregou a palavra. O Verbo hoje, ele é escrita, está verbalizado, está aqui no papel, está na Bíblia. A palavra de Deus não mudou. E o Senhor não está satisfeito com o que está acontecendo no mundo. Coisas estão acontecendo. E essa carta à igreja de Pérgamo nos desperta para nós prestarmos bem atenção de como é que está a nossa vida, como é que está a nossa igreja, como é que está o nosso pastor, como é que está a direção da nossa igreja. Amados, queridos, o Senhor Deus, Ele já tem tudo certo. Tudo que Ele planejou lá no Éden,
a respeito da salvação, ele concretizou quando Jesus encarnou-se, nascendo de uma virgem, quando Jesus morreu, ressuscitou e assumiu os céus. E foi dado ao apóstolo João o privilégio de ver o que ele mostraria e faria com a igreja no futuro, que hoje já está, nós já estamos nesse futuro, ou seja, nós temos tudo mastigado, está tudo bonitinho, está tudo certinho, não há erro, não há nada deturpado. Nós é que às vezes queremos, através do nosso racionalismo, da nossa inteligência humana, interpretar coisas que são 100% espirituais. Vamos pensar em como está a nossa vida, vamos fazer as coisas certas, porque em breve o Senhor Jesus vai mandar trocar a trombeta. Em breve uma igreja vai ser retirada dessa terra, e muito em breve, quando essa igreja for retirada, automaticamente a tribulação começa. Teremos aquele famoso período de 7 anos, a igreja na bodas do Cordeiro, e o início da tribulação. Os 3 anos e meio primeiros, facilidade, tranquilidade, vai ser só alegria. Mas depois que quem estiver aqui passar dos 3 anos e meio, aí a coisa vai apertar. Coronavírus, essas coisas que estão acontecendo, volto a dizer e vou falar todo o vídeo, não é nada diante do que está reservado para aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra, você pode crer?